Olá, pessoal. Tudo certo com vocês? Espero que sim, né? Vamos então dar início a mais uma aula de enfermagem clínica médica, tá? Nessa aula a gente vai conversar a respeito dos distúrbios gastrointestinais, tá? Vamos falar um pouquinho, revisar um pouquinho a anatomia do trato gastrointestinal. A gente vai revisar então a anatomia do sistema gastrointestinal, né? E depois a gente vai falar de algumas patologias que acometem esse sistema, né? Alguns distúrbios que acometem esse sistema. Pessoal, antes disso eu queria conversar com vocês a respeito da aula anterior, tá? Na qual a professora passou um trabalho para vocês. Na verdade, na outra aula, né? Que era um trabalho que era para vocês entregar no sábado passado. E gerou bastante polêmica porque alguém respondeu, o pessoal do ICEL, que poderia ser entregue na quarta dessa semana, né? No caso, na quarta dessa semana que passou. Porém, essa pessoa não fui eu. Eu não tinha conhecimento até então dessa decisão. Aí, eu tive conhecimento porque alguém me passou que tinha alguns que não iam mandar. Como é que foi a história? Que quando foi retomado no grupo, né, que era para mandar até sábado, alguém encaminhou uma mensagem pro pessoal falando que a prof deixou encaminhar na quarta-feira. Então, assim, pessoal, eu acho que toda aula eu converso com vocês e eu falo para vocês que qualquer dúvida eu estou à disposição. Porque qualquer dúvida eu realmente estou à disposição. Eu não falo isso só para encher linguiça ou para deixar o tempo da videoaula correr. Se eu tô falando isso é porque eu realmente estou à disposição. Não é porque a aula está sendo virtualizada, não é porque eu tô aqui gravando a aula para vocês, montando os slides para vocês, e não é porque tem aluno que nem sequer dá o trabalho de assistir essa videoaula que eu vou deixar tudo a Deus dará. Não é por causa disso. A minha parte eu estou fazendo. Agora, se vocês querem ou não aprender, infelizmente eu não posso abrir a cabeça de vocês e socar conteúdo lá dentro, né? Infelizmente eu não consigo, eu não posso fazer isso. Então, as aulas estão aí. O que a professora combinou é que era para ser entregue no sábado. Parabéns a quem entregou, tá? Eu não corrigi todos os trabalhos, mas quem entregou, a grande maioria, está muito bem. Eu acredito que eu não recebi os trabalhos de todos, porque faltam trabalhos. Então, a quem não me entregou, infelizmente, vai ficar sem nota, né? Não tenho o que fazer. Talvez no próximo trabalho eu consiga recuperar essa nota, né? Então, pessoal, o que a gente acorda aqui, o que é acordado, o que a prof fala é para ser seguido, tá? Eu sei que houve ali essa questão desse engano, que acredito que a Regina conversou com outra pessoa e não comigo, e aí para ser entregue até na quarta-feira. Mas vocês podem pedir para mim, né? Vocês não precisam pedir para as secretárias do ICEL, vocês podem conversar diretamente comigo, né? Talvez isso não teria acontecido, tá bom, pessoal? Então, assim, quando eu falo que eu estou à disposição em horário de aula, eu estou à disposição em horário de aula. A matéria de vocês é no sábado eu estou à disposição. Ah, mas eu consegui assistir a matéria só sei lá quando. Pessoal, a aula de vocês é no sábado à tarde, né? A aula de clínica médica, vocês têm a aula sábado o dia todo. Mas se fosse presencial, vocês não teriam a oportunidade de estar assistindo em outro momento a videoaula, né?
Então, assim, ó, eu realmente espero que essa pandemia dê uma trégua aí pra nós e que as coisas se normalizem o mais rápido possível, porque tá bem difícil, porque não tem a cooperação de todos, a gente sabe disso. Mas, enfim, né? Espero que vocês consigam aproveitar ao máximo, tá? É difícil para nós professores porque a gente tem que sintetizar o assunto, né? O que é sintetizar? É diminuir, resumir o assunto, né? Colocar os pontos mais críticos e o principal para vocês. Porque até vocês ficariam... imagine como é difícil vocês assistir 1 hora e meia de aula, né? 40 minutos de videoaula. Mas 1 hora e meia, 1 hora de videoaula já é difícil. Imagine vocês ficarem assistindo 3 horas de videoaula sem parar, né? Então, é muito mais difícil ainda. Não tem a interação aluno e professor. Eu não sei as dúvidas de vocês porque eu não recebo dúvida de ninguém, né? Ninguém me manda nada. Então, pessoal, vai ter outros trabalhos sim no decorrer da nossa matéria. Indiferente se for presencial ou se for dessa maneira virtualizada. E eu gostaria que vocês realmente fizessem, tá? Eu gostaria que vocês prestassem atenção no assunto, eu gostaria que vocês entendessem o assunto e que vocês me questionassem as dúvidas. Porque se é pra mim ficar aqui gravando o vídeo, pra mim mesmo ficar me assistindo depois, ou pra mim ficar me olhando ali na câmera, pra mim não tem nexo nem sentido nenhum, tá? Qualquer dúvida, qualquer sugestão também eu estou à disposição, mas eu preciso que vocês também façam a parte de vocês, né? Não tem como eu já falei, eu botar conteúdo dentro da cabeça de vocês se vocês não estudarem. E infelizmente, se vocês não estudar, vocês não vão aprender. E daí vai de vocês saber o tipo de profissional que vocês vão ser, tá? A matéria de clínica médica é uma matéria muito importante, inclusive, porque depois lá na prática, vocês estão revisando a anatomia primeiro, que vocês estão revisando a anatomia do corpo, vocês estão tendo outra oportunidade de rever novamente a matéria de anatomia, rever novamente as partes do nosso organismo. E depois lá na prática, na prática de vocês acham que o paciente não vai perguntar para vocês o que é que ele tem? Ou ele tá sentindo isso, aquilo, com o que será que ele poderia associar, com que patologia? Então vocês acham que é só vocês ir lá e administrar a medicação? Né? Os pacientes eles vão questionar. É aí que vocês vão... ser diferentes, aí que vocês vão mostrar a qualificação de vocês. É nesse momento que vocês vão demonstrar que tipo de profissionais vocês são. Se são aqueles profissionais mecânicos que só sabem ir lá no paciente e fazer as coisas que estão prescritas, ou se vocês têm aquele olhar humanizado e que vocês conseguem ver o paciente como um todo, tá? É nesse momento que vocês vão demonstrar o grau de capacidade e conhecimento de vocês, né? Então, vocês podem ir além disso, vocês não precisam ficar apenas no material que a professora passa, né? Vocês podem ir muito além disso. Mas então, vamos dar início à aula em si, né? Vamos falar um pouquinho então dos distúrbios gastrointestinais. A gente vai... primeiramente revisar todo o sistema digestório, anatomia, e como ele mais ou menos funciona. Depois a gente vai ver as patologias que podem estar associadas, né, os distúrbios associados ao sistema gastrointestinal. Então, o sistema digestório o que é o sistema digestório, o sistema gastrointestinal, também chamado, né? É o sistema que o nosso organismo obtém o material nutritivo para a absorção, né? A digestão dos alimentos ocorre através da mecânica, né? De forma mecânica, através da mastigação, trituração e digestão. O trato gastrointestinal, então ele vai, através dele,
que o nosso organismo vai ser nutrido, né? A gente vai engolir o alimento, mastigar o alimento, a partir disso ele vai ser degradado nas substâncias necessárias ao nosso organismo, né? Sejam carboidratos, vitaminas, proteínas, todo o material que as células precisam para nos dar sustentação e sobrevivência, né? Tudo que os nutrientes que o nosso organismo precisa para a vida, né? O sistema digestivo, então, ele tem aproximadamente 11 metros de comprimento. Então, desde a boca até o ânus, né? Mais ou menos, se a gente pegar e esticar tudo isso, dá cerca de 11 metros de comprimento. Então, ele é bem grande, né? Apesar dele estar, principalmente a região intestinal, estar ali todo enroladinho, né? Ele é bem comprido, tá? Ele é dividido em 2 tipos de órgãos, né? O sistema gastrointestinal, o sistema digestório, é dividido de 2 maneiras. Os órgãos que formam o tubo digestório, né? O tubo digestivo, e os anexos, as glândulas anexas ou os órgãos anexos, assim chamados, tá? A gente vai ver mais detalhadamente agora, tá? Então, os órgãos, no geral, que formam o sistema digestivo, eles estão aí citados. Inicia pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Então, ele inicia aqui, né? O alimento dá entrada aqui pela boca, passa pelo tubo digestivo, né? O esôfago chega até o estômago e aí depois ele vai para o intestino delgado, intestino grosso e é excretado pelo ânus, né? Grande parte da absorção dos nutrientes do bolo alimentar ocorre nessa região aqui, no intestino delgado. É quando o alimento ainda está na sua forma mais líquida, né? Onde é possível absorver os nutrientes. Dos órgãos anexos, ou glândulas anexas, também assim chamadas, nós temos as glândulas salivares, que são excretadas aqui no início do processo de mastigação e trituração. O pâncreas, o fígado e a vesícula biliar, tá? Aqui nós temos o pâncreas. A gente vai ver mais detalhadamente agora cada um deles, né? A fisiologia gastrointestinal, então, né, do sistema digestivo. As funções do trato gastrointestinal principais, então, são a digestão e a absorção dos nutrientes, né? Então, a gente vai se alimentar, o alimento vai ser triturado, mastigado, e a partir daí ele vai passar pelo processo de digestão, né? Lá a nível, inicia lá no nosso estômago. A partir daí, conforme ele vai seguindo pelo sistema gastrointestinal, vai ocorrer a absorção dos nutrientes dos alimentos, né? Que vai ser principalmente na porção do intestino delgado. A partir daí, as sobras, né? Os dejetos vão ser excretados através do ânus, tá? Então, a motilidade vai impulsionar o alimento ingerido pela boca em direção ao reto, né? Reduzindo a dimensão do alimento. Claro, a gente vai ingerir o alimento e a partir daí ele vai passar a ser cada vez mais triturado, né? Até ele se transformar em partículas. A secreção das glândulas anexas, então, vai participar na digestão também, né? E os alimentos ingeridos, eles vão ser digeridos ou transformados em moléculas, né? Para que seja possível a absorção lá na corrente sanguínea, né? Então, os nutrientes, eletrólitos e águas são absorvidos através do lúmen intestinal para a corrente sanguínea. Depois, quando a gente chegar lá
intestino delgado, a gente vai falar bem certinho sobre isso, tá? Como que vai ocorrer essa absorção desses nutrientes. Então, para que esses alimentos possam ser utilizados pelas células, eles passam pelo processo mecânico e químico, né, de trituração e de quebra. Processo mecânico através da mastigação, né, que a gente vai triturar, e químico através das diversas secreções que vão se misturar ao bolo alimentar, né. Depois disso, então, eles são absorvidos pela parede intestinal, onde eles são transportados para as células por meio da corrente sanguínea, tá? Os nutrientes, né? Vamos falar mais detalhadamente, então, agora de cada órgão, né, que faz parte do sistema digestório, né? Na cavidade oral, então, na boca, né, onde o alimento dá entrada, recebe o alimento e com o auxílio da saliva, né, vai ocorrer a trituração e a mistura desses alimentos. A partir daí já vai iniciar a digestão dos carboidratos, né? As enzimas salivares já vão iniciar a quebra dos carboidratos presentes nos alimentos ainda na boca, né? Por isso é importante a mastigação correta, né? Não que a gente coloque o alimento na boca de 2 mordidas e já o engula, né? O correto é que a gente mastigue pelo menos de 15 a 30 vezes cada mordida, né? Então, eu acho que são poucos que fazem isso, né? A partir daí, então, quando há a deglutição, né, quando a gente engole o alimento, ele já passa a ser chamado de bolo alimentar, né? A partir do momento que ele dá entrada no esôfago para seguir até o estômago, ele é chamado de bolo alimentar, então, tá? A cavidade oral, então, ela é constituída, né, pela nossa boca, pelos lábios, o palato duro, que é a região do céu da boca aqui, né? A úvula, aqui lá no finalzinho, quase na garganta, né? Também conhecido como sininho, né? A gente fala o sininho da garganta. A língua, que é um músculo, né? Os dentes, que são o principal componente para mastigação, né? Para trituração do alimento. E as glândulas salivares, tá? As que vão excretar a saliva, então. A boca, então, a boca é a primeira porção do tubo digestório, ela vai participar no processo de trituração dos alimentos, né? O processo de trituração dos alimentos, então, ele ocorre de 2 maneiras, através da trituração química e da trituração mecânica, né? A mecânica é através da mastigação, né? A gente vai triturar o alimento. E a química com a ajuda da digestão através da pitialina, né? Que vai digerir os amidos, né? Então, olha só, a digestão dos carboidratos já inicia ali na boca ainda, né? Assim como com o auxílio da pitialina, né? Que é uma enzima, vai ocorrer a digestão dos amidos. A saliva, então, ela vai ajudar na formação do bolo alimentar. Porque a nossa saliva ela tem um pH levemente ácido, que vai deixar o pH da boca neutra, né? Com a questão dos alimentos ali. A mesma vai evitar possíveis cáries, vai diminuir o atrito dos nossos dentes com o alimento e vai diminuir o ressecamento da boca, né? Então, a saliva ela vai auxiliar no processo de mastigação, tá? A mastigação em si, ela tem 3 funções, né? Misturar o alimento com a saliva, né? Transformar esse alimento num bolo alimentar. Reduzir o tamanho das partículas alimentares e misturar os carboidratos ingeridos com a amilase salivar. Vai envolver 2 tipos de digestão, a química e a mecânica, que a gente já conversou
que é através com o uso das enzimas, né? A química e a mecânica através da trituração. Então, a partir do momento que a gente engole o alimento, ele já é chamado de bolo alimentar, né? Ele já passou pelo processo de trituração e misturação com a saliva e também sofreu o processo químico das enzimas e da mastigação, processo mecânico, né? Então, a deglutição, a partir do momento que a gente engole esse alimento, né? A deglutição, ela é iniciada de modo voluntário, né? Por quê? Porque a gente escolhe a hora que eu quero engolir, né? A hora que eu quero que o alimento passe pela minha garganta. A partir daí, a gente não vai mais controlar a deglutição, né, em si. Ela vai ser um movimento involuntário, que vai ser controlado lá no bulbo, lá no nosso encéfalo, né? Na região de encéfalo, região cerebral, tá? Então, a gente fala que existem 3 formas de deglutição, né? A oral, que é aquela que a gente escolhe quando a gente quer engolir, e a faríngea e a esofágica, que ela é involuntária, porque a gente engole aqui. Fiz a minha deglutição oral, mas a partir daqui o alimento ele continua descendo, né, por toda a minha faringe e esôfago. Isso é graças ao quê? Graças ao peristaltismo, que o alimento vai sendo conduzindo até o estômago, né? Peristaltismo e a gravidade. Este movimento, ele é involuntário, ou seja, ele é controlado lá no bulbo, né? Lá no nosso encéfalo. Isso daqui é o nosso encéfalo, né? Toda a região encefálica, né? O bulbo fica localizado lá no tronco cerebral, tá? Lá a nível encefálico, porque o nosso encéfalo é formado pelo quê? Pelo cérebro, né? Pelo cerebelo e pelo tronco cerebral, que é onde fica o bulbo, né? O tronco cerebral, ele controla o nosso sistema autônomo, né? O que a gente não consegue controlar. O nosso sistema involuntário, tudo que a gente não consegue controlar, por exemplo, a respiração, sistema cardíaco, sistema gastrointestinal. A digestão do sistema gastrointestinal, ela é feita lá a nível de tronco cerebral. Então é uma coisa que a gente não comanda, porque a gente não fala assim: estômago, agora você pode digerir o alimento que tá ali, né? Agora você para, tá? Porque agora eu preciso dar aula, você para de digerir. Não, a gente não precisa pensar e a gente não precisa querer que o nosso estômago funcione. Ele funciona naturalmente, né? Assim como todo o sistema gastrointestinal. Assim como a gente não precisa pensar para respirar, a gente não precisa controlar a nossa frequência cardíaca, né? Isso ocorre de forma involuntária. Entendido então essa parte aqui da deglutição? Pessoal, então a faringe é a sequência do nosso sistema do nosso trato gastrointestinal. Então a faringe, ela faz parte tanto do sistema respiratório quanto do digestório. Por quê? Aonde se localiza a nossa faringe? Aqui, ó, essa região aqui é a faringe. O alimento vai entrar pela boca, isso daqui é a língua, né? Olha o tamanho do nosso músculo, né? A língua é um músculo. A parte exteriorizada, ou seja, a parte que a gente enxerga, é a menor porção, mas a nossa língua, ela é aderida toda na região da mandíbula aqui, tá? Então, o alimento vai entrar pela boca e vai passar pela faringe, essa região aqui. Ela se inicia na base do crânio até a 5ª vértebra cervical. Mais ou menos essa região aqui, né? Ela é dividida em 3 partes. A nasofaringe, que faz parte apenas do sistema respiratório. Nasofaringe, tá?
orofaringe e laringofaringe. Orofaringe, né, oral, vem de boca, e laringofaringe, né? Essa faz parte dos dois sistemas. Por quê? Porque o ar vai entrar aqui pelo nariz, vai passar aqui, para daí ele descer pela nossa traqueia, né? O alimento vai entrar pela boca, vai passar aqui e vai descer por trás da traqueia, né? Sistema respiratório, sistema digestório, tá? Aqui na frente que a gente consegue sentir é a nossa traqueia, né? Essa cartilagem aqui que a gente consegue sentir é a traqueia, tá? O esôfago, ele passa por trás da traqueia, né? Entre as vértebras e a traqueia. Então, aqui o nosso alimento vai passar pela boca, né? Vai dar entrada na boca, vai descer pela faringe e depois vai seguir pelo esôfago. O que acontece quando a gente se engasga? É quando a gente quer respirar e falar ao mesmo tempo, né? Estão vendo a epiglote aqui, vocês já devem ter estudado sobre isso, né? Como o ar ele entra aqui pelo mesmo local, teoricamente, em que o alimento entra, né? Então, quando a gente vai respirar, a epiglote está elevada, olha só. Ela está elevada para que o ar entre pelo nariz e pela boca, quem respira pela boca, né? Que o correto seria só pelas narinas. Quando a gente faz a inspiração, inspirei, a epiglote, que é esta cartilagem aqui, ela está elevada, certo? Então o ar vai vir e vai passar pela traqueia e vai seguir até os brônquios e os pulmões, né? Quando a gente vai engolir, essa epiglote desce e fecha esse orifício aqui. Estão vendo que aqui tem um branquinho, como se fosse desenhado? Então, aonde aqui é a nossa traqueia, né? Traqueia. Então, a epiglote vai baixar e não vai deixar que o alimento entre na traqueia. Porém, às vezes a gente tá falando e ao mesmo tempo vai engolir. E a epiglote não se fechou completamente. E o alimento, ou um farelinho de alimento, plupt, escapa e vem pra cá, tá? Isso ocorre no engasgo, tá? Aí a gente logo tem o reflexo da tosse, né? Corre, logo, rapidinho, né? O alimento mal entrou ali, ele já muitas vezes consegue ser expelido se ele for em pequena quantidade. Aí, se é em grande quantidade, ele pode obstruir, claro que pode obstruir também aqui mais acima, né? Mas geralmente ele dá entrada para a traqueia. Entendido? Então, quando a epiglote não consegue baixar, não consegue se fechar corretamente, é que o alimento faz o trajeto errado e vem parar aqui na nossa traqueia, que é quando a gente se engasga, tá? Mas o correto do alimento é descer aqui pelo esôfago. Certo? Continuando, então, o órgão seguinte é o nosso esôfago, né? Então, boca, faringe, esôfago. Como que é o nosso esôfago? Ele é um órgão tubular, muscular, se situa posteriormente à traqueia, né? Ou seja, atrás da nossa traqueia. Ele vai da parte laringe, faringe, até a parte superior do estômago. Então, ele vai fazer o ligamento da faringe até o nosso estômago, né? Nele existe um esfíncter inferior, né, do esôfago, que é um ligeiro espessamento das fibras musculares, né? Ele faz um leve estreitamento ali nesse órgão tubular, tá? Então, na junção do esôfago e do estômago, lá no esfíncter inferior, né? Esse esfíncter ele se contrai após a passagem do alimento, impedindo que haja refluxo. Então, aqui está ele, esfíncter esofagiano inferior. Ou seja, aqui está nosso esôfago, né? Ele é um tubo cilíndrico, né? Formado de musculatura.
Então o alimento veio pela boca, passou pela faringe, tá descendo aqui no esôfago, vai passar pelo esfíncter. Então quando esse alimento passa, o esfíncter naturalmente vai estar mais apertado, né? Tá descendo ali, passou o alimento, plupt, se apertou. Isso vai evitar que lá do nosso estômago, quando durante o peristaltismo, né, durante ali a digestão, o líquido volte para cima, né, volte para o esôfago. Porque se isso ocorrer, vai causar uma erosão, ou seja, vai causar uma lesão na parede interna desse esôfago. Por quê? Porque o esôfago não está adaptado a receber aquele alimento ácido, porque o nosso estômago ele é cheio de suco gástrico, né? Que tem um pH muito ácido, mas o estômago está preparado para isso. Já o esôfago não. E pode acontecer um relaxamento desse esfíncter, né? Devido a algum distúrbio, e pode ocorrer lesões a nível de esôfago, que daí a gente chama das úlceras esofagianas, que a gente vai ver lá mais pra frente, tá? Mas é muito importante vocês saberem que existe um esfíncter esofagiano lá pertinho do estômago, que é isso que permite com que o alimento não volte do estômago depois que a gente engole, tá? Depois do esôfago nós temos o estômago, então, que ele localiza-se logo abaixo do esôfago, óbvio, né? Na região abdominal, principalmente do lado esquerdo. Do lado esquerdo, essa região aqui. Quando ele está vazio, tem um formato de J maiúsculo, né? Então a porção interna vai possuir as vilosidades que vão secretar muco e o ácido clorídrico, né? Então, pessoal, o nosso estômago, deixa eu pegar uma fotinho para vocês entenderem. Olha só, ele tem o formato de um J maiúsculo, né? Olha aqui o J, né? Essa região aqui é o esôfago, tá? Então, mais ou menos aqui assim vai estar o esfíncter esofagiano inferior, tá? Que vai permitir com que o alimento entre e fique aqui no nosso estômago. Lá dentro, toda a parte interna do nosso estômago, ele vai ser revestido por um muco, tá? Que é uma mucosa, né? Vocês já devem saber o que é uma mucosa, como se fosse uma gelatinazinha, né? Toda a parte interna que vai fazer o quê? Vai fazer a função de proteção desse tecido estomacal, né? Da parte interna do estômago. Por quê? Porque ali dentro sempre vai ficar ácido clorídrico, né? Esse ácido clorídrico vai auxiliar na diluição dos alimentos, vai ajudar a transformar os alimentos em partículas pequenas. Então, dentro do estômago, ele vai ter vilosidades, como se fosse pequenas pontinhas, né? Cheio de pequenas pontinhas, tudo aquilo é recoberto pelo muco e dentro vai ficar sempre um pouco de líquido com ácido clorídrico, tá? Então, nosso estômago, quando ele estiver vazio, a gente vai ter o que lá dentro? Ele não vai estar completamente vazio. Ele sempre vai ter um pouquinho de ácido clorídrico, né? Um líquido com ácido clorídrico. E aí o alimento, quando chega lá, já vai iniciar o processo de digestão, tá? Quando por algum motivo esse muco fica em menor quantidade ou por algum alimento que foi ingerido ou algum outro distúrbio, esse muco que protege as vilosidades ali internas do estômago, ele é destruído, o ácido começa a fazer uma erosão na parede do estômago, causando as úlceras estomacais, tá? Que também depois a gente vai ver. Então, dentro do estômago a gente tem o que? Tem o muco, né? E tem o ácido clorídrico, né? O ácido clorídrico, ele vai fazer o quê?
ele vai ter a função de emulsificar e quebrar os alimentos em partículas menores, né? Então, ali no estômago já ocorre a absorção de alguns nutrientes, tá? Vai ter a ação de algumas enzimas estomacais, que vão já degradar esses alimentos, torná-los em micropartículas, que depois lá no intestino delgado elas vão ser absorvidas, tá? A divisão do estômago, então, ele é dividido em algumas partes. A primeira porção é a válvula cárdia, ou parte cárdia, que a gente chama. É a primeira porção que ela vai possuir uma válvula cárdica com a finalidade de impedir o retorno do bolo alimentar para a região esofágica. Então, a gente tem o esfíncter esofagiano e ainda temos a válvula cárdica, lá a nível de estômago, que vai impedir o refluxo do alimento. Então, imaginem o quanto o nosso organismo ele se prepara para não deixar com que esse ácido clorídrico ele volte para o esôfago, porque ele realmente lesiona muito a parede do esôfago se isso acontecer, tá? Então aqui, ó, a cárdia, né, a válvula cárdica. O fundo, que é a segunda porção do estômago, ela fica bem pertinho do diafragma, né? O nosso diafragma, ele fica aqui em cima. Então, o fundo do nosso estômago fica aqui nessa região, tá? O corpo, que é a maior porção, e é a porção onde geralmente o alimento fica depositado. Essa é a porção que fica mais na região do abdômen. E a região pilórica, né, que é a última porção, ela vai ter a finalidade de impedir que o bolo alimentar reflua da região do duodeno, né? Então, o alimento chegou aqui no estômago, a porção cárdica vai impedir que ele volte para cima, né, que ele volte para o esôfago. Vai ocorrer a digestão, né? O alimento vai ficar por algumas horas aqui no estômago, a fim de ser quebrado em partículas bem pequenas. E a partir daí, com os movimentos peristálticos, né, do estômago, é como se ele fizesse essa movimentação aqui, né? O alimento vai sendo empurrado, esse bolo alimentar vai sendo empurrado para o intestino delgado, que é onde vai começar a absorção dos nutrientes, né? Essa parte aqui é chamada de duodeno, né? É a partezinha bem final, é a junção entre o estômago e o intestino delgado, chamado de duodeno. Então, a válvula pilórica aqui, é a última porção do estômago, ela vai impedir que o alimento, depois que passou por este caminho, volte para o estômago. Então, ele vai seguir no sentido unidirecional, tá bom? É isso aí. A motilidade gástrica, então, quais são as funções motoras do nosso estômago, né? Então, o nosso estômago, ele vai armazenar o alimento, né? Vai misturar o alimento com a secreção gástrica, as enzimas gástricas, o ácido clorídrico, e depois ele vai fazer o esvaziamento desse alimento para o intestino delgado, através do peristaltismo, né? Esse alimento vai sendo deslocado para o intestino delgado. A mistura no estômago e a formação do quimo, então. As glândulas gástricas, elas vão secretar grande quantidade de suco digestivo que vai entrar em contato com o alimento armazenado, ou seja, aquele alimento que está lá no estômago, né? As ondas peristálticas, elas vão misturar o alimento com o suco gástrico. Ainda essas mesmas ondas, elas vão ficando cada vez mais forte, quanto mais perto da região pilórica. Lembra lá da região pilórica? É a região que vai impedir que o alimento volte lá para o corpo do estômago, né? Então, à medida que o alimento fica misturado com a secreção gástrica, fica com uma aparência mais leitosa, mais branca, né? E aí ela vai estar
se formando o quimo, que a gente chama, né? A propulsão do quimo pelo piloro e esvaziamento, então. A abertura do estômago para o duodeno é o piloro, né? A válvula pilórica, o duodeno, é essa porção que se inicia aqui, tá? Então, a abertura desse esfíncter, dessa válvula pilórica, é devido às contrações peristálticas muito fortes na região do corpo ou antro, né? Então, essa região aqui. Então, como que ocorre, pessoal? O alimento tá lá, ele já foi triturado, já se transformou em quimo, que a gente fala, que é o bolo alimentar, né? E aí ele está pronto para ser expulso do estômago. Então, tem lá os movimentos peristálticos, aqui eles são mais suaves, conforme vai chegando perto da região pilórica, eles vão se transformando mais fortes. Com esse peristaltismo, essa válvula vai se abrindo aos poucos, né? Conforme ela vai se abrindo, o alimento vai passando. Ela se abriu, o alimento passou. Se fechou, o alimento que passou não volta mais, tá? Essa que é a função da válvula pilórica. Então, a partir daí, dá-se início ao intestino delgado, né? O intestino delgado ele vai receber o quimo do estômago, que é aquele bolo alimentar já bem mais diluído, né? E vai receber as secreções do fígado também. Então, o intestino delgado vai reduzir o quimo, né, quimicamente e mecanicamente. Vai diminuir, por quê? Porque ele vai fazer a absorção dos nutrientes contidos nesse quimo, que já estão triturados, vai transportar os resíduos peristalmente até o intestino grosso, ou seja, com o movimento de peristalse, peristaltismo, né? Vai dando sequência a esse bolo alimentar para a porção final do nosso trato gastrointestinal, né? Vai impedir o refluxo dos resíduos intestinais do intestino grosso, justamente por causa dessa peristalse, né? Desse peristaltismo. O intestino delgado, então, ele tem aproximadamente 6 metros de comprimento. Daqueles 11 metros, 6 metros são de intestino delgado. É mais da metade, né? Então, ele se aloja na cavidade abdominal, é cheio de dobras e curvaturas, denominadas as alças intestinais, né? Nossas alças intestinais. Parece uma minhoquinha, né? Então, a função dele principal é a absorção de nutrientes. Lembra que eu falei desde lá do início que a quebra dos alimentos, dos nutrientes, dos carboidratos, das proteínas, pode iniciar lá na boca já, mas a absorção vai se dar no intestino delgado. Aqui está o nosso intestino delgado. Essa parte mais fina aqui é o intestino delgado. Olha como ele é bem ondulado, né? Cheio de alças intestinais. E aqui está o nosso intestino grosso. Ele é dividido em 3 partes, então. O duodeno, que é aquela partezinha lá que a gente tanto falou, depois da região pilórica do nosso estômago, né? Olha aqui o duodeno, né? Aqui está ele. Então, nós temos o duodeno, o jejuno e o íleo. O duodeno é um órgão tubular relativamente fino, mede cerca de 25 centímetros. Sua superfície é meio côncava, né? Voltada para a esquerda, onde ele vai receber a bile do fígado e da vesícula biliar. Então, nessa porção do intestino delgado, ele vai receber a secreção de 2 órgãos, de 2 glândulas anexas. Essas secreções biliares, elas vão auxiliar ainda mais na quebra de alguns nutrientes, ou seja, na quebra de gordura, tá? Então, é nessa porção que vai receber essas secreções, tá? No início do intestino delgado, lá no finalzinho do nosso estômago, tá? O jejuno, então, ele vai
vai ser depois do duodeno e vai ir até o ilho, né? Ele vai possuir aproximadamente 1 metro de comprimento. E o ilho é a porção final do intestino delgado, então, e mede cerca de 2 metros. Tá, então, pessoal, nessa porção toda ali do intestino delgado, vai ocorrer toda a absorção dos nutrientes, né? Isso vocês já devem ter estudado também lá em anatomia, tá? A gente não vai ficar se atendo muito a essa questão, senão a gente não vai conseguir falar dos distúrbios, né? Mas então, depois que ocorre durante todo esse percurso ali do jejuno até o ilho, do duodeno, jejuno até o ilho, vai ocorrer a absorção de todos os nutrientes, tá? Depois que eles foram degradados, eles vão ser absorvidos pela corrente sanguínea, que o nosso intestino é altamente vascularizado, né? Então, em toda a porção do intestino vai ter microvasinhos, né? Essa vascularização vai fazer a absorção dessas partículas, desses nutrientes para a corrente sanguínea, que depois vão ser levadas e distribuídos por todas as nossas células do corpo, tá? Quando já houve a absorção da água e dos nutrientes que a gente se alimentou, vai ocorrer o esvaziamento desse bolo, que já não é mais bolo alimentar, mas dos dejetos, né, alimentares, vai ser esvaziado para o intestino grosso, tá? Existe uma válvula chamada de válvula iliocecal, que é onde essa válvula vai desembocar dentro do intestino grosso, tá? Aqui a porção final, tá? Do intestino delgado vai desembocar na porção inicial do intestino grosso, tá? Através da válvula iliocecal. Ela vai impedir, então, o regurgitamento do conteúdo que foi passado para o intestino grosso, vai impedir que esse conteúdo volte para o intestino delgado e vai auxiliar também no esvaziamento do intestino delgado. Então, ela vai se abrindo aos poucos conforme vai ocorrendo as ondas peristálticas ou os movimentos peristálticos, tá? O intestino grosso, então, é essa porção aqui do nosso trato gastrointestinal. Ele é bem mais grosso e bem mais cheio de ondinhas, né? Do que o intestino delgado, que é fino e liso. Porém, ele vai se formando alças intestinais, tá? O intestino grosso, ele vai receber os resíduos alimentares do intestino delgado, então, nele vai ocorrer a parte final da absorção da água e dos eletrólitos. Hoje a língua da prof tá meio enroladinha, mas não dei muita bola, não. Então, essa porção final do intestino, ela vai armazenar e vai eliminar as fezes quando ativados através do ânus pelo reflexo de defecação, tá? Ela tem em média 1,5 m e 6,5 centímetros de diâmetro. Então, ela inicia na extremidade do ilho, lá no finalzinho do intestino delgado, né? Que é a porção final do intestino delgado, no quadrante inferior direito, lá embaixo, perto da nossa pelve, né? E possui pequena ou nenhuma função digestiva, né? Então, ela vai só fazer a absorção de água ainda e de eletrólitos, tá? Por isso que pacientes constipados, a gente orienta que ingiram muita água, tá? Porque quanto mais tempo esses dejetos permanecerem no intestino grosso, mais ressecadas vão ser as fezes do paciente.
Então, quanto mais água eles ingerir, a água tem a finalidade de não deixar essas fezes tão ressecadas para que eles não fiquem constipados, tá? Muitas vezes formando até fecaloma, tá? Pacientes que são portadores de CA, eles ocorre um distúrbio, né? Onde a absorção dos líquidos, dos dejetos em grande quantidade, né? Por isso que geralmente eles vão ficar constipados. Pacientes portadores de CA geralmente vão ser constipados. Isso é devido ao uso das medicações, né? Principalmente os analgésicos, tipo morfina, vai causar constipação intestinal do paciente, tá? Então, o intestino grosso, a função de absorver a água e nessa porção também vão estar presentes as bactérias da flora intestinal. De certa forma, ele vai armazenar temporariamente as fezes, né? Ele é dividido em 6 partes. O seco, que é essa parte inicial dele aqui, que é onde o intestino delgado se conecta a ele, né? Através da válvula iliocecal. O cólon ascendente é ascendente por quê? Porque as fezes fazem esse trajeto aqui, né? Então, ele é ascendente, ele sobe. O cólon transverso, o cólon descendente, o cólon sigmoide, porque ele é um pouco tortuoso, então ele recebe esse nome. O reto e a porção excretora aqui, o ânus, tá? Ainda no intestino delgado, nós temos o apêndice vermiforme. É uma dilatação, uma estrutura que tem aproximadamente 10 centímetros. Se localiza na fossa ilíaca direita. Fossa ilíaca direita. A função de produzir linfócitos. O apêndice vermiforme é onde o paciente desenvolve apendicite, tá? Então, apendicite é a inflamação desse apêndice, né? Quando o paciente, por exemplo, pedaços alimentares mal digeridos, eles acabam entrando dentro desse apêndice e obstruindo essa saída ou a entrada dessas secreções, ele vai fazer com que ocorra uma inflamação desse apêndice. Ele vai dobrar ou triplicar muitas vezes de tamanho e muitas vezes ele vai supurar, né? Que é apendicite supurada que a gente fala, né? Ele vai se abrir e aí vai causar uma peritonite, né? Uma infecção do peritônio, vai infeccionar toda a parte interna do abdômen do paciente. Ele é bem grave. Se chegar a supurar, muitas vezes tem pacientes que meu Deus, ficam ali aguentando dores e dores, e quando procuram assistência médica, já supurou faz uns 2, 3 dias e já tem necrose de parte do intestino, então tem que fazer a remoção, já tá com uma infecção bem grave, vai ter que fazer uso de antibiótico e tudo mais, tá? Então a apendicite é bem séria se ela não for tratada na hora certa, tá? Do trato gastrointestinal, os órgãos, a gente já viu todos, né? Agora vamos falar então um pouquinho das glândulas anexas, que são glândulas que participam, são órgãos que participam no processo de digestão. As primeiras são as glândulas salivares, então, na cavidade bucal, elas abrem-se os canais das glândulas salivares, as quais vão secretar a saliva, né? Há 3 pares de glândulas salivares, as parótidas, as submaxilares e as sublinguais. As parótidas, elas vão situar-se à frente do conduto auditivo e se abrem próximo ao segundo molar superior, né? As submaxilares situam-se numa depressão da parte interna do corpo da mandíbula e se abrem ao lado do freio da língua, no assoalho da boca, aqui nessa região aqui, tá? E as sublinguais se situam no assoalho da boca e possuem vários canais excretores, tá? Então essas são os 3 pares das glândulas salivares. Elas que vão secretar a saliva lá na nossa boca para a gente conseguir triturar o alimento.
O pâncreas, ele é um órgão anexo, é a segunda glândula maior do corpo humano, tá? Ela fica na parede posterior do abdômen, atrás do estômago, e sua cauda fica direcionada para o lado esquerdo, né? Está relacionada com o baço. Ela se divide então em 3 partes: cabeça, corpo e cauda. Aqui está o nosso pâncreas, tá? É uma glândula mista com função endócrina e exócrina. Endócrina, então, ela é executada por agrupamentos de células chamadas ilhotas pancreáticas, que vão secretar o hormônio insulino e o glucagon na corrente sanguínea. Esses são hormônios que vão auxiliar na regulação da quantidade de açúcar circulante no nosso organismo, tá? E as exócrinas, então, vão secretar o suco pancreático pelo ducto pancreático, que vai sair lá no duodeno. Lembra que lá a gente falou que eles vão receber a secreção da vesícula biliar e do pâncreas, a fim de degradar as gorduras, né? Esta é a função. O suprimento sanguíneo do pâncreas, ele vai ser através do ramo pancreático da artéria esplênica. Aqui está a artéria esplênica. E ela se situa na parede abdominal posterior, adjacente à curvatura maior do estômago. Então aqui está nosso estômago, lembram? O duodeno, né? O início do intestino delgado. E aqui está o pâncreas. Aqui mais uma imagem do pâncreas. Depois vocês podem parar, vocês vão ter acesso aos slides também. Qualquer dúvida vocês podem olhar e verificar. Outro órgão anexo é o fígado, né? É o maior órgão interno do corpo humano, pesa aproximadamente 1,3 quilos no adulto. Ele fica logo abaixo do diafragma, tem uma coloração marrom avermelhada devido à sua grande vascularização, altamente vascularizado o nosso fígado, né? Desempenha inúmeras funções, como armazenamento e liberação de glicose, metabolismo de lipídios, gorduras, né? Metabolismo das proteínas, síntese das maior parte de proteína no plasma, processamento de drogas e hormônios, destruição das células sanguíneas desgastadas e bactérias, emulsificação da gordura durante o processo de digestão através da secreção da bile. É a secreção que o fígado libera, então, a bile, né? Age também no armazenamento de vitaminas e minerais. Armazena algumas vitaminas como a vitamina A, B12, D, E e K, além de minerais como ferro e cobre. Então, nosso fígado é extremamente importante, né? Ele vai controlar o metabolismo de grande parte das proteínas do nosso organismo, inclusive as gorduras, né? Além de armazenar glicose. Então, quando há uma hipoglicemia, o fígado que vai liberando a glicose. E ele é responsável pela destruição das células velhas no nosso organismo, né? As células do nosso organismo, elas são produzidas lá na medula óssea, lembram? E conforme elas vão ficando mais velhas, elas vão sendo destruídas lá no nosso fígado, tá? Aqui tem mais uma imagem do fígado. Super vascularizado, olha só. A nossa vesícula biliar, então, ela fica fixa na face inferior do fígado. Deixa a prof mostrar. Aqui tá ela, ó, a vesícula biliar. Então, a função é armazenar a bile que o fígado produz. Lembra que a gente leu aqui que o fígado vai produzir a bile, que vai atuar no processo de digestão, né? Principalmente na quebra e na degradação da gordura. Então, o fígado produz a bile e a vesícula biliar armazena a bile, né? Que é o líquido produzido lá no nosso fígado. Aqui a prof trouxe algumas imagens para vocês
estarem dando uma olhadinha, tá? Então, trato gastrointestinal, damos uma revisada, né, em todos os órgãos e nos órgãos anexos, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho de algumas patologias que afetam esse trato gastrointestinal, tá? Algumas doenças. Vamos começar pela gastrite, que é algo bem comum, né? O que é a gastrite, então? Ela é uma inflamação que vai atingir a mucosa do estômago. Lembra que a prof falou que lá a parte interna do nosso estômago ele é coberto por um muco, né? Então, a gastrite vai ser a inflamação que vai atingir esse muco, né? A gastrite aguda, na maior parte dos casos, é uma situação passageira, né? Que vai ser curada facilmente ou vai evoluir para uma gastrite crônica, né? Que aí na fase crônica pode haver hematêmese, que é vômito com sangue, ou melena, né? Que é fezes com sangue, que esse sangue que já foi digerido, porque teve o sangramento ali no estômago e o sangue foi-se junto com o bolo alimentar. Então, ele passou por todo aquele processo de digestão para depois ser excretado junto com as fezes. E temos a gastrite crônica, então. A gastrite crônica, na maioria das vezes, é causada pela Helicobacter pylori, ou também conhecida como H. pylori. É uma bactéria que, inclusive, se não tratada, causa úlcera estomacal, tá? Os médicos geralmente fazem tratamento associado com 2 antibióticos e 2 antiácidos, tá? Porque é uma bactéria bem forte que ela não pode estar presente ali no nosso estômago, né? Ela vai causar essa inflamação da mucosa de forma crônica até que porque tem o suco gástrico, né? Essa deteriorização da mucosa vai permitir que esse suco gástrico chegue até o tecido do estômago, formando uma úlcera, né? Uma ferida. A gastrite geralmente é causada por má alimentação, uso excessivo de álcool, uso de medicamentos muito fortes. Por isso que a gente sempre orienta o paciente, vai usar antibiótico, sempre se alimenta antes, né? Porque o medicamento é bastante forte, pode causar essa inflamação. Ou alimentos contaminados com H. pylori, no caso. Por isso é importante a higienização correta dos alimentos antes da ingestão, tá? Má alimentação, geralmente quem come muito rápido, quem não mastiga, quem faz uso de muita gordura ou de muitos doces, tá? Os principais sintomas da gastrite são quais? Pirose, aquela sensação de queimação depois de se alimentar. Cefaleia, náuseas, anorexia em alguns casos, mas não é muito frequente. Êmese ou hematêmese, né? Vômito ou vômito com sangue. Dor abdominal e geralmente um gosto azedo na boca, né? Um gosto meio amargo. O tratamento vai ser, então, abster-se do álcool, alimentos condimentados, também, muitas vezes, vai ser necessário o uso de medicamentos endovenosos, principalmente antiácidos, antiulcerosos, né? Uso de antiácidos e pode haver a necessidade de sondagem gástrica, em casos de gastrite crônica, geralmente, né? Analgésicos ou sedativos também vai ser utilizado. Geralmente sedativos o tratamento quando vai ser associado a algum exame, né? Ou quando o paciente vai referir muita dor. Mas na grande maioria analgésicos, antibióticos e antiácidos o tratamento, né? Geralmente vai ser medicamentoso e baseado em reduzir as causas dessa gastrite, que são esses fatores aqui, né, que podem auxiliar no desenvolvimento de uma gastrite, tá? A gastrite crônica, então, se ela não for tratada, ela pode causar uma úlcera, né? O que é uma úlcera? É uma lesão, tipo escavação na parede do esôfago, no estômago, na região pilórica, né? Ou no duodeno, lá no início do intestino delgado.
devido ao excesso de ácido clorídrico produzido pelo estômago. E geralmente essa úlcera vai ter uma forma bem definida, vai ser arredondada ou oval, né? Os tipos de ulceração, então, que podem haver. As duodenais, lá da porção inicial do intestino delgado, é o tipo mais comum, então, de úlcera péptica. Fica entre o estômago e o intestino delgado, né, na porção inicial do intestino delgado. As gástricas são menos comuns, vão se localizar ao longo da curvatura estomacal, né, lá dentro do estômago. Geralmente as úlceras gástricas, elas vão ser decorrentes de uma gastrite crônica, tá? E as esofágicas, lembra que a prof falou do esôfago, do esfíncter esofagiano? Então, as úlceras esofágicas, elas são causadas pela regurgitação repetida do ácido gástrico para a porção inferior do esôfago, quando esse esfíncter não está funcionando adequadamente e o suco gástrico volta, então, para a região esofágica, tá? Ainda além da gastrite crônica, outro fator que ajuda a desenvolver gastrite é o estresse, né? Por exemplo, ocorrem devido ao estresse de uma doença grave, ou queimaduras externas, ou de traumatismos importantes, ou mesmo estresse psicológico, tá? Gastrite nervosa, o pessoal fala também, né? Assim como as úlceras, elas tendem a piorar. Pacientes que já têm úlceras, associado ao estresse, tendem a piorar ou muitas vezes a aumentar de tamanho essas úlceras, tá? O tratamento, então, geralmente vai ser terapêutico, né? Medicamentoso, com o uso de inibidores de secreção gástricas, antibióticos e antiácidos, ou cirúrgico, né? Quando é necessário fazer uma remoção daquela parte afetada, né? Onde tem a úlcera, faça a remoção daquela parte ulcerada, seja no esôfago, seja no estômago, seja lá na região pilórica ou na região duodenal, tá? Indicada quando o paciente não responde à terapêutica medicamentosa, né? E quando há hemorragias já que vão ameaçar a vida desse paciente, ou quando dá uma perfuração ou obstrução do trato gastrointestinal devido a essas úlceras, né? As úlceras, elas podem ser bem graves e inclusive fatais, né? Porque elas podem se complicar, tornando-se hemorrágicas, né? Porque é uma ulceração, é uma ferida lá dentro do nosso intestino, do intestino do paciente. Então, a maioria das úlceras, elas podem ser curadas sem maiores complicações. Porém, em alguns casos, elas podem evoluir para complicações letais. Por exemplo, a úlcera pode ser tão profunda que ela vai fazer uma perfuração, né? Ou uma penetração em outro órgão, digamos assim, ou vai perfurar o nosso intestino. E aí, automaticamente, perfurando o intestino, vai sair fezes muitas vezes, ou suco gástrico, e vai lesionar outros órgãos, pode dar uma infecção generalizada, pode ocorrer uma hemorragia digestiva, né, que é muito grave, pode levar o paciente a óbito ou até mesmo a uma obstrução do intestino, né. Aqui eu trouxe umas imagens de algumas úlceras, olha só. É uma ferida, né? É uma ferida, olha aqui. Olha o tamanho desta daqui. Aqui no duodeno, na região pilórica, ó, lá no finalzinho do estômago. Aqui uma úlcera duodenal, lá do início do intestino. Acalasia. O que é acalasia, então? É um distúrbio da motilidade esofágica. Geralmente é um distúrbio congênito, caracterizado pelo peristaltismo esofágico defeituoso ou pela falta do relaxamento do esfíncter esofágico inferior durante a deglutição.
Lembra que nós falamos sobre o esfíncter esofagiano, né? Lá na porção inferior do esôfago. Então, o que acontece? A acalasia é quando esse esfíncter, ele é mais estreitado a ponto de o alimento quase não passar, tá? O que pode causar esse distúrbio, esse defeito? Doença de Chagas, vocês já devem ter estudado o que é, e as hemorragias digestivas, né? Paciente que tem sangramento digestivo. Os principais sintomas da acalasia é o que? Disfagia, caquexia, odinofagia. O que é disfagia? Dificuldade para deglutir. Odinofagia, aqui está como dificuldade ou incapacidade para deglutir, mas a tradução é dor para deglutição, tá? Regurgitação, o paciente engole o alimento, ele vai até no final quase do esôfago, dando início no estômago, e o alimento volta, porque o alimento não consegue descer, o alimento não consegue passar pelo esfíncter esofagiano. E tosse noturna. Principais complicações: aspiração de alimentos para os pulmões, principalmente quando faz a regurgitação, abscesso pulmonar, justamente por aspiração de alimento lá para o pulmão. Lembra que a gente viu ali da epiglote, né? Então o alimento regurgita e a epiglota não consegue descer e trancar a traqueia. Então vai algum resquício de alimento ali para nossa traqueia e vai para lá nos nossos pulmões, né? Bronquiectasia, que é a dilatação e infecção das vias aéreas, né? Infecção dos brônquios, justamente por essa regurgitação, e pneumonia aspirativa, também principalmente por o alimento ir para o local errado, ir para a via respiratória em vez de passar pelo tubo digestivo, tá? Aqui, ó, para que vocês entendam, olha só aqui o esfíncter esofagiano, olha ele aqui, né? Olha como há o estreitamento desse esfíncter, então o alimento não consegue passar. Geralmente vai ser alimentos mais líquidos. Esse paciente, um gole de água, por exemplo, ele vai ter que tomar dividido em três parcelas, porque o alimento vai ficar todo depositado no estômago. Esse paciente vai ter uma sensação sempre de aperto no peito, de dor no peito. Vai gerar caquexia, ou seja, emagrecimento, porque esse paciente não vai conseguir se alimentar. É uma doença muito triste. Eu tive a oportunidade de acompanhar um paciente com acalasia, e esses pacientes vão definhando, infelizmente, até chegarem ao óbito, né? Chega um ponto que eles não conseguem mais se alimentar, e muitas vezes, se eles não tiverem nenhuma outra comorbidade, nenhuma outra doença associada, eles vão conseguir ter uma vida quase normal, né? Desde que façam o uso de sonda nasoentérica, né? Então vão fazer o uso de sondagem nasoentérica para o resto da vida, né? O diagnóstico da acalasia, ele é feito através de raio-x do esôfago, ou esofagoscopia, que é como se fosse com um transdutor. O doutor chega até lá e uma câmera, ele olha, verifica como que está o esôfago desse paciente. O tratamento, pessoal, só fui olhar se estava rodando a aula. O tratamento, então, para a acalasia, vai ser através da insuflação de um balão no inferior do esôfago, como a imagem aqui pode mostrar para vocês, tá? A fim de tentar fazer uma dilatação esofagiana para que o alimento consiga passar, né, por esse esfíncter, ou então uma gastrostomia, que é uma abertura direto no estômago pela pele, né, faz uma abertura para introduzir o alimento através de uma sondinha ali,
ou então esofagostomia, que também é uma abertura na lateral, a fim de tentar fazer uma abertura e fazer a introdução do alimento por essa porção, então. Mas geralmente se tenta com a insuflação desse balão no interior do esôfago, ali onde há o estreitamento do esfíncter, ou a gastrostomia. Pessoal, outro distúrbio também, então, do sistema gastrointestinal é a esofagite, tá? O que é a esofagite, então? Ela é uma inflamação da mucosa do esôfago, causada muitas vezes por refluxo gastroesofágico. Lembram lá quando o esfíncter inferior esofagiano não funciona corretamente? Há esse refluxo do suco gástrico que vai causar a inflamação da mucosa do esôfago, né? Também quando o paciente ingere alimentos muito quentes ou muito gelados, né? Ou substâncias corrosivas, né? Bebidas alcoólicas, muito cítricas ou muito café. As principais causas da esofagite, então: refluxo gastroesofágico, alimentos muito quentes ou condicionados, líquidos quentes ou muito gelados, bebidas alcoólicas ou café, ou a ingestão dessas substâncias corrosivas. Mas a principal causa ainda é o refluxo gastroesofágico. Os sintomas da esofagite são quais? Pirose, aquela sensação de queimação durante ou após as refeições e principalmente à noite. Odinofagia, que é aquela deglutição dolorosa. Cialorreia e disfagia, né? O diagnóstico geralmente é feito através de raio-x do esôfago ou endoscopia do esôfago, né? Que o médico vai lá com uma câmerazinha e vai conseguir visualizar o esôfago, assim como nessa imagem que eu trouxe aqui para vocês, tá? O tratamento vai ser baseado em antiácidos, tá? A fim de não deixar que ocorra uma ulceração no esôfago, né? Que é a úlcera de esôfago que a gente viu anteriormente. Certo, pessoal? Nós temos ainda mais alguns outros distúrbios, mas a gente vai deixar para a aula que vem. Aí a gente continua falando sobre os distúrbios gastrointestinais. Vamos falar um pouquinho dos principais exames diagnósticos realizados a fim de constatar os distúrbios gastroesofágicos, tá bom? A Pro vai deixar... hoje não vou deixar trabalho para vocês, tá? Apenas o questionário que vocês precisam responder online, tá bom, pessoal? Tchau, uma boa semana a todos vocês.